Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel. Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel. Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel. Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel. Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel. Como flecha polida voarei. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Entrei aqui de tarde, né? Praticamente de surpresa. Tô monitorando aqui vocês. Deus abençoe. Tudo muito bem. Fale para mim se vocês estão me ouvindo direitinho. Só entrei aqui mesmo hoje para a gente falar de alguns assuntos. Para a gente falar de um assunto pertinente, né? Tudo que eu faço, Deus vai aceitar incondicionalmente, por amor? Essa é uma das questões que eu quero tratar aqui hoje, né? Para você que não me conhece, né? Meu nome é Luciana Gomes da Silva, sou autora aí de alguns livros, um deles é esse aqui, O Caminho das Águas, A Jornada do Deserto. Vocês podem perceber que eu sou apaixonada aí com
o Antigo Testamento, e esse livro ele é praticamente uma paixão, tá? E tem outro livro que eu não tenho ele aqui em mãos também, da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Mas o assunto hoje é um assunto pertinente, porque entrei ao vivo aqui para falar com vocês, porque Deus rejeita algumas pessoas. Por quê, né? Aliás, afinal de contas, Deus rejeita pessoas? Deus rejeita ações? Como assim, né? Se explique melhor. Vamos lá. A nossa base de texto vai ser Levítico, capítulo 10. É a minha formação é bacharel em teologia pastoral e eu também tenho certificado em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento. Isso ajuda muito a gente a arrancar desses textos as premissas necessárias para entendermos o que está acontecendo aqui. Texto básico aí, ó, Levítico 10, 1. Você entrou aí, fale de onde você me ouve neste momento. 10, 1. Levítico. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara, algo que Deus não lhes ordenou. Versículo 2, que é muito intenso, é: então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Opa! Deus rejeita pessoas? O que vocês acham desse tema aqui de hoje? Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? Nadab e Abiú eram sacerdotes ungidos. Uns capítulos anteriores, a gente vê Moisés ungindo, cuidando das vestes, de lavar aqueles homens, sacerdotes ungidos com óleo preparado próprio de ungir. Sacerdotes e sumo sacerdote estavam preparados para aquela função. Eram levitas da tribo de Levi, nascidos por direito a estarem ali ocupando aquele cargo, cheio de responsabilidade ministerial, mas falharam na questão de disciplina ao servir. Nadab e Abiú, nosso texto Levítico 10, 1. Vamos olhar aqui para esse dia. A gente vai olhar um pouquinho mais para essas responsabilidades ministeriais e vamos olhar para essa disciplina do servir. Diante de uma ordem de Deus, meus achismos precisa sumir, precisa desaparecer, não é do jeito que eu quero, não é colocando o meu pezinho que Deus vai reabrir. Existe uma ordem prévia de Deus e dentro desta ordem prévia de Deus nós devemos andar. Tem um texto muito bacana que diz assim, Deus dizendo para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Fala com eles para seguirem. Então existe uma ordem e existe um caminho à frente e existe obediência, responsabilidade ministerial e disciplina em fazer aquilo que se ouve.
Correto? Assim nós entendemos. Vamos lá. Aquela palavra ali que Moisés ouve, diga ao povo de Israel que marche. Marchar ali é soltar os pinos da tenda. Não é marchar como um soldadinho de Jesus, não. É desmontar as tendas. Diga ao povo de Israel que desmontem suas tendas, que estejam preparados para a próxima fase. Diga ao povo de Israel que se preparem. Se preparem. Então, nosso texto aqui é Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Quantas pessoas estão frustradas no ministério porque não tiveram resultado que lhes foi oferecido? Olha, se você fizer isso, Deus te fará isso, como se fosse uma moeda de troca. E nem sempre é assim, né? Nós precisamos aprender o que a palavra de Deus diz realmente, de fato e de verdade, para depois cobrar de Deus, né? Se é que podemos cobrar de Deus algumas coisas. É fácil nós pegarmos e eu falar para vocês aqui, eu acho que teria muito mais engajamento se eu falasse para você, tome posse de tudo que Deus preparou para você na terra. Opa! É gostoso. Às vezes a gente tá numa luta doida, a gente quer. Mas não podemos nos esquecer da palavra do próprio Mestre. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Existe uma promessa de cuidado, né? Deus cuida dos pássaros, como não vai cuidar de vocês? Existe a promessa de cuidado? Existe. Mas existe também a palavra de tome cuidado. Existe uma aprovação, né? Não é só de flores, não existe só flores na caminhada. Se fosse assim, seria bem fácil, né? Seria bem fácil se fosse só flores. Então nós temos aqui esse texto e existe essa problemática de crentes frustrados com Deus porque não receberam o que lhes foi prometido. O comichão ali nos ouvidos foi-lhe prometido isso e aquilo. Vamos falar de responsabilidade? Vamos falar do caminho da fé através da responsabilidade? Primeira coisa, Nadab e Abiú, Levítico 10. Sacerdotes ungidos, preparados, levitas, estavam ali por direito, mas não era função deles pegar incensário. Perdão. Somente sumo sacerdote tocava no incensário. Onde está escrito isso? Levítico capítulo 12, capítulo 16, versículo 12 e 13. Perdão, Levítico 16, 12 e 13. Somente o sumo sacerdote. Todas as manhãs e tardes, os sumos sacerdotes queimavam incenso, não no incensário. Vamos ler lá? Não, eu creio que falei errado aqui, peraí. Êxodo 30. Eles tinham que queimar incenso, sim, Nadab e Abiú, mas não no incensário, correto? Deixa eu ver, Êxodo 30, versículo 7 e 8, vamos achar rapidinho aqui, eu já leio para vocês. Êxodo 30, 7 e 8. Não, Arão mesmo, estou correta, achei que eu estava enganada. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã,
Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acenderá acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Esse será incenso, está falando do altar de incenso. Ele vai queimar incenso tarde e noite, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote usará o incensário quando entrar no Santo dos Santos. Tá? E tem também outra circunstância que o incensário é usado. Oferta no altar de bronze também tinha incenso. Levítico 2, 7 em diante. Tinha incenso? Tinha, mas não no incensário e não lá dentro. Porque a gente está falando aqui de, primeiro, não era a função deles. O que esses homens fazem? Eles pegam o seu incensário. Cada um pega um incensário. Primeiro que não era nem para eles tocarem, não era a função deles. É como se eu dissesse assim, olha, pastor, eu vou levar para o âmbito da igreja. Pastor, eu quero tomar conta do ciclo de oração, porque a irmã do ciclo de oração não está dando conta. Aí você pega o cargo da intercessão e vai. Mas Deus te chamou para isso? Aí, de repente, eu falo, o grupo de jovens precisa de uma pessoa mais dinâmica. Aí o pastor diz, quem é? Opa, eu. Tá ali você pegando um incensário que não é seu, um ministério que não é seu. Cada um deles, Nadab e Abiú, nós estamos no Levítico 10, pega um incensário e vai, espírito competitivo. Ministério não é competição. E aí eles colocam o quê? Fogo estranho. Opa, que fogo estranho é esse? Né? Vamos explicar um pouquinho desse fogo estranho. Quando a gente fala isso, é um pouco estranho. Mas há competição, mas eu tô falando com tanto carinho. Eu quero fazer todas as coisas porque eu sou mais conhecida nesses ramos aí. Eu quero resolver tudo. Tome muito cuidado, né, com a síndrome de Nadab e Abiú. Síndrome de querer tudo, espírito competitivo. Eu sei fazer melhor. Arão não tá entendendo o que é para fazer. A gente entendeu, vai fazer melhor. E eles pegam esse incensário, colocam o incenso, mas e aí? A gente precisa do fogo. Vamos usar qualquer fogo. Esse fogo estranho, né? Até curioso a gente falar sobre isso. Mas esse fogo estranho é aquele fogo que não é o fogo que caiu do céu. Opa, complicou mais ainda. Levítico 9, 24, vamos lá? Vocês vão entender. Vou digitar aqui, Levítico 9, 24. Quando eles estavam inaugurando o tabernáculo de Deus, um fogo do céu caiu. E esse fogo é chamado de fogo de Deus, né? 9, 24. Fizeram a inauguração do tabernáculo e o fogo usado no tabernáculo era de Deus. Todo o fogo, durante o tempo todo, os levitas eram comprometidos a manter esse fogo aceso. Vocês lembram dessa palavra? Mantenha o fogo aceso no altar. Vem daqui. Levítico 9, 24. Então eles fizeram, abençoaram o povo, a glória do Senhor apareceu, inauguraram o tabernáculo, capítulo 9, 24. O fogo saiu diante do Senhor, da glória de Deus, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo jubilaram e caíram com seu rosto, a sua face em terra. Caíram sobre o seu rosto. E aí vem Levítico 10, que é o nosso texto. Nadab e Abiú despretensiosamente pegam fogo estranho e levam.
pegam o fogo estranho e levam para lá. Então, o fogo estranho nada mais é o fogo que eu mesmo faço. Quantas pessoas têm manipulado o louvor, né? Usam aí o humanismo, usam a repetição das músicas, usam a altura do som para manipular emoções no povo. O fogo estranho aqui nada mais é do que a manipulação da emoção. Manipulação. Não era o fogo de Deus e eles insistem em levar. Olha, ó, é um incensário, a fumaça saindo, tá tudo bem. Não está. Levítico 10 também vai dizer, versículo 9 e 10, está falando de bebida forte. Então, alguns teólogos dizem que provavelmente eles estavam bêbados. Mas eu vou dizer que alguns teóricos diziam isso. Não, o texto sagrado não vai fazer essa afirmativa, mas já vem como um alerta logo depois do acontecido. Então, pode ser que seja, tá? Precisamos examine-se a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos examinar todo o nosso eu diariamente. Não podemos negligenciar questões mal resolvidas do nosso caráter. O chamado de Deus não vai nos blindar contra a nossa natureza pecaminosa. Que isso, irmã Luciana? Então quer dizer que o meu pastor ainda tem natureza pecaminosa? Então quer dizer que o meu líder ainda tem uma natureza pecaminosa? Exatamente. O nosso chamado, o nosso cargo, não vai nos blindar contra a nossa natureza pecaminosa, porque ela está em nós. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, porque o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, esse eu faço, porque existe uma luta entre carne e espírito. Existe essa luta? Existe essa luta. Não há como sermos fingidos diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Pegue aí um espelho, vou pegar aqui um livro como exemplo. Pegue um espelho e coloque diante de você mesmo. Se olhe. Muitas das nossas atitudes são tomadas no dia a dia porque nós estamos cheios de muitas coisas. Eu já passei por ministérios em que as pessoas não eram bem resolvidas com suas lideranças anteriores, não eram bem resolvidos com seus pais, e eles jogaram, vomitaram essas cargas em cima de uma igreja toda, não digo só eu. Muitas pessoas sofreram. Não há como sermos fingidos diante de Deus. Vá tratar suas causas. Vá tratar o seu caráter, a sua índole. Ah, mas Deus me chamou, Ele vai me restaurar. Vai restaurar você. Mas é um processo. Creia que há mudança, mas a mudança começa a partir do momento que você quer mudar. Não há como imitarmos o fogo santo de Deus, é outra lição que nós aprendemos. A primeira é não há como sermos fingidos diante de Deus. Fingidos, Deus conhece as nossas intenções. E não há como imitarmos o fogo santo, porque é muito perigoso.
Ultimamente eu vi na internet, nem queria ter visto, mas eu vi, um pastor falando coisas impressionantes. Deus está com você, Ele te colocou aí, tal, coisas lindas, maravilhosas, palavras de afirmação. Mas só que ele falou essas palavras de afirmação para uma cantora sertaneja que canta músicas profanas e que vive uma vida profana. E esse profeta, ele não falou de arrependimento hora nenhuma. Ele só falou: Deus está contigo, Deus é naquele lugar e tal. E eu fiquei pensando, mas será que existe comunhão entre luz e trevas? Ou o evangelho que nós estamos vivendo é diferente? O primeiro caminho para o homem é o arrependimento. Confissão, arrependimento. Existe o caminho para o arrependimento. E o outro lado da moeda é a morte. Opa! Irresponsabilidade com o ministério. Buscar em si mesmos o humanismo, não em Deus. Sinônimos de humanistas é aquele que quer comprar o dom, aquele que quer comprar a oportunidade, aquele que quer comprar o lugar no púlpito. Não sei se vocês sabem, mas tem um evento no Brasil e esse evento cobra um valor alto e absurdo, 20, 30 mil, para você pregar lá, para você ter audiência, para você fazer o seu CD e você vender o seu CD e dizer: eu preguei em tal evento. Talvez vocês já sabem qual evento eu estou falando, mas é um evento grande. E as pessoas pagam para pregar nesse evento. Quem é você diante de Deus, né? Quando as luzes se apagarem, o que vai restar? A palavra de Deus diz que Deus busca obreiros aprovados. Pessoas aprovadas, trabalhadores. Eu estou falando aqui para quem, mais para quem trabalha mesmo, mas você crente também, tem a sua vida santa. Deus procura pessoas aprovadas. A palavra aprovado no grego é dokimos. Dokimos é aquela moeda que quando ela precisa ser autenticada, ela é levada para o ourives e o ourives vai analisar nela que aquela marca que ele deixou ali, que ninguém sabe que ele colocou uma letra, um símbolo, e ele olha aquele lugar e ele falou assim: se for minha, se for original, ela terá essa marca d'água nas nossas notas, né? Esse dokimos, isso é ser aprovado, é ter o selo de autenticidade, não ser falso ou falsificado, ter a marca d'água do Espírito Santo de Deus. Sem o fogo do Espírito não há identidade ministerial aprovada, não há identidade ministerial autêntica. Então aproveite esse dia, essa tarde, esse momento, como uma oportunidade de arrependimento para voltar ao primeiro amor, à oração. Lembrar que arrependimento e fé são os pilares da salvação. A fé não anda sozinha. Não. Ela anda do ladinho do arrependimento, ó, amiguinhas. Ah, mas eu tenho muitos anos de crente, mas eu fumo.
Estou tentando libertar. Não se arrependeu do mal que pratica, do vício. Ah, eu tenho tantos anos de crente, mas eu adultero, mas Deus perdoa. Será que a corda de Deus anda tão esticada assim? Existe um caminho de volta. Larga esse incensário aí. Não se arrisque, porque o caminho daquele que não é autêntico é um caminho de perdição. Existe um caminho de volta, que é rasgar nossa alma diante de Deus, dizer: não quero mais buscar no que é falso, não quero mais buscar no que é inelegítimo. Eu quero o legítimo, eu quero o verdadeiro. Ah, irmã Luciana, mas essa dispensação aí de Levítico, esse povo vivia lá muito distante. O Deus é o mesmo. Nós estamos na graça? Estamos na graça. A graça custou muito mais caro do que um novilho jogado em cima da brasa. Vocês não acham? Que o Cordeiro de Deus é mais valioso do que aquele novilho jogado lá que representa Cristo, mas que não é o próprio Cristo. Nós estamos vivendo num peso maior de responsabilidade, porque nós estamos vivendo debaixo do sangue e da propiciação de Cristo. Deus nunca tirou esse termo propiciação das nossas vidas, não. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Busque arrependimento. No altar de Deus tem o fogo santo de Deus e o fogo verdadeiro de Deus. E nele, no Espírito Santo, nosso incenso se acenderá. Nossas orações vão ser frequentes, vão subir até Deus como um cheiro suave. Em Deus, tudo isso vai acontecer através do arrependimento, através da oração, da busca de perdão, de perdoar a outros, de deixar caminhos tortuosos de lado. Quando a Bíblia fala em justo, a Bíblia fala de tzadik, aquele que anda no caminho certo. E tolo é aquele que se desvia os caminhos tortos, aquele que não tem rumo. Esse é o tolo e esse é o justo. Quão bom é andar no caminho reto. Então é isso, só passei aqui para dizer isso para vocês. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Leia os textos propostos aí, Levítico 9, Levítico 10, para você entender tudo que aconteceu com Nadab e Abiú. O caminho do arrependimento. Ainda dá tempo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.